Então agora nós vamos fazer o nosso forrinho. Essas aqui, ó, eu já deixei aqui para vocês entenderem como elas vão ficar. Tá vendo? Você pode usar até uma bolsa do lado de cá, tá vendo? Com forro aqui ainda falta eu prender, né? Ou virar ela e usar o forro para dentro, igual a que eu mostrei no início, que é com a etiqueta do lado de fora. Aqui também você pode estar colocando uma etiquetinha sua, ou do lado aqui, ó. Quando você quiser usar do lado de cá, também vai ter uma etiqueta para você. Essa aqui é a amarelinha, ó, que gracinha. A verde, né? E a verde, quando eu comecei a costurar, que ela foi a primeira que eu fiz, o que acontece? Vou botar aqui para explicar. Quando a gente começa a costurar aqui, ó, a emenda da bolsa, colocar o forro, se a gente for seguir a reta aqui do ponto, ela vai ficar tortinha, porque o ponto ele vai crescendo, né? Então ele vai sempre subindo, porque a gente não para e sobe, a gente vai seguindo rodando a bolsa, né? Quando a gente faz a bolsa, a gente não sobe a carreira, a gente vai direto. Então aqui você tem que ficar, eu até desfiz aqui, para ela ficou meio tortinha, uma carreira. Então eu desfiz ela e vou puxar mais para cima aqui, ó. Tá? Então você pode ir botando o alfinete para colocar direitinho, e aí você vai contando aqui também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7, 7 de um lado e 7 do outro, tá? Então esse aí é um detalhezinho que eu quero mostrar aqui para vocês na hora de colocar o forrinho, tá? Então vamos começar a fazer. Fiz os bolsinhos aqui embaixo, ó, né? Bem prático para botar por dentro da bolsa ou por fora. Então ficou uma coisa assim bem verão, né? Como eu já disse, eu optei pelo quadriculado porque eu acho ele muito lindinho e assim umas cores lindas, né? Que eu tenho aqui, ó, que eu comprei, que eu achei aqui no armarinho lindo aqui que tem aqui perto de casa, cada coisa linda. Então eu optei em fazer isso aqui porque dá um ar assim mais de casa, mais de verão, né? De lazer. E aí eu fiz os forrinhos da bolsa. Então vamos começar a fazer. Quando eu comprei 1 metro desse tecido aqui. Esse tecido aqui eu esqueci o nome dele, mas é um tecido que ele não mancha, você pode lavar que sai as manchas todas, tá? Qualquer coisa que entornar nele, ele sai a mancha. Então, o que eu quero falar? Eu comprei 1 metro, né? Essa parte aqui é a parte onde vem essa lateral aqui furadinha, né? Tem um nome isso aqui que eu esqueci. Mas nós vamos se basear por ela. Eu comprei 1 metro de cada cor, né? Esse aqui é o nosso tecido Oxford, tá? Aqui ele tá saindo a R$17,41 o metro. Oxford xadrez. Então ele é muito bom de trabalhar, é um tecido fácil de lavar. Eu não lavei antes de costurar, não tem necessidade, porque ele não encolhe. Então ele serve para fazer várias coisas de casa e é um tecido muito gostosinho. E aí nós temos essa parte aqui dele, essa lateral, que ela vem furadinha aqui, tem até um nome, como eu não sou muito boa de costura, né? Mas quem sabe aí o nome aí, pode estar falando aí pra mim. Eu vou me basear nessa lateral para cortar o pano, tá? Então o que eu fiz? Ele já vem dobrado aqui no meio, do lado de cá, né? Porque foi 1 metro, então ele veio dobrado aqui. Então eu vou, como é que eu cortei? Eu dobrei essa parte aqui, ó, baseando nessa lateral, porque aí eu sei que não tá torta, né? Porque às vezes eles cortam essa parte aqui de cima meio torto, então o seu corte vai ficar torto. Eu me baseei nessa parte aqui para fazer todo o nosso bolso, nosso forro. Tá? Então aqui você vai tirar 50 centímetros, 48 centímetros, para ser mais exato. Se você tiver algum medo de errar, corte 50. Mas eu cortei 48. Aí eu vim aqui, medir, tá? Não adianta querer você botar linha com linha aqui, porque não dá certo quando ele é assim. Eu
Cortei aqui, ó. Fui chegando pra cá. E medi aqui 48 de largura e cortei direto. Por quê? Porque olha só. Aqui, ó, já tá até cortado, tá vendo? Essa parte aqui, eu tirei, né? Cortei essa lateralzinha aqui, furadinha. E aí medi a partir dali 48 centímetros. Deixa eu pegar minha trena. E aqui eu tenho, ó, 48 centímetros certinho. E deixei, essa parte aqui seria que completava aqui, ó, parte de cima. Tá? Exatamente isso aqui. Então, o que acontece? Essa parte aqui que eu cortei vai ser o forro da bolsa. E essa aqui os bolsinhos. Então, aqui, na hora que você cortar os seus 48 de largura, você vai cortar aqui 36 de altura. E o restante vai ficar pro nosso bolsinho. Nós vamos usar na bolsa 32, então vai sobrar aí 4 centímetros pra você fazer bainha, né? Pra você costurar, pra você fazer o que vai precisar ser feito. Então, nós vamos começar a trabalhar primeiro essa parte do bolsinho. Porque o bolsinho, ele vai, quando a gente costurar a lateral da bolsa, do forro, ele vai ser costurado junto. Então, nós vamos fazer primeiro essa parte aqui, ó, das emendas, a separação, né? Porque tem esse bolso maior aqui e os menorzinhos do lado, tá? Aqui eu vou marcar como? Eu tenho essa caneta aqui, ó, que ela sai com ferro, tá? A caneta de apagar. E sai com água, com ferro, né? Eu acho ela mais prática pra gente estar riscando. Mas se você não tiver, faz com o que você tiver aí pra poder marcar. Aqui eu vou marcar 12 de cada lado. Vou dar uma marcação aqui. E vou marcar 12 do lado de cá também. Tá? Então, isso aqui vai ser a parte do meio nosso aqui. Vai sobrar aí 24 no meio. Aqui nós vamos entrar ainda um centímetro e meio cada lado, tá? Então vai ficar o bolsinho menor nessas laterais, aqui no meio maior. Primeiro passo, nós vamos o quê? Nós vamos, porque são duas partes aqui, né? Então você coloca seus alfinetinhos aqui para ele não andar na hora que você costurar, e nós vamos costurar todo virado do avesso. Essa peça, ela não tem avesso nem direito, você pode usar qualquer lado, é o mesmo lado. Então, pra gente começar, nós vamos usar aqui, ó, nosso ponto reto, tá? E a nossa comprimento número 2 e a tensão número 3, tá bom? É o que eu uso aqui, geralmente é o que eu mais uso. Então, vou chegar pra cá. E o que que nós vamos fazer aqui? Então, nós vamos costurar ele todinho. E aqui nós vamos deixar uma parte aberta que nós vamos desvirar ele, tá? Então, aqui você pode começar. Minha máquina, a máquina caseira mesmo. Então, eu tô aprendendo assim, costurar, né? Então, vamos lá. Aqui você pode deixar a largura do pezinho, tá? De borda, não tem problema. Aqui você vai virar. E aqui você continua, tá? Deixando só um pezinho aqui, ó. Bem rente mesmo, vai ajustando ele, porque ele desliza muito esse tecido. E nós vamos até o outro lado aqui, ó, e deixar uma abertura pra gente poder desvirar, tá? Pode deixar aí um tanto assim, uns 3 centímetros, 4 centímetros, tá bom? Quando você chegar aqui no finalzinho, você pode dar um retrocesso, tá? Pra ele não... Se a sua máquina não tiver retrocesso, você vai e volta aqui um pouquinho pra ele não desfiar o que você já fez. Então aqui eu acabei. E nós vamos desvirar a peça. A minha máquina é bem simples, tá? Não tem nada demais. O único problema desse fio é que ele fica saindo um monte de fiozinho, tá vendo? Aí você vai cortando pra ficar uma costura mais limpa.
Depois que você costurou, nós vamos desvirar. Eu já esquentei o ferro, tá? Pra gente poder bater aqui depois. A gente vai vir fazendo aqui, bater as beirinhas pra ficar retinho. Então, aqui, ó, é só você pegar essa parte aqui, ó, e vir trazendo pra você, tá vendo? Vai desvirar ela todinha. E agora, nós vamos pegar o ferro e vamos aqui, ó, dar uma passadinha pra esticar ele bem, tá? Quando é um tecido, um linho, um algodão, é até mais fácil de você passar. Esse tecido, ele é meio complicadinho pra passar. Tá? Então, você passa e vira bem pros cantinhos e vai passando pra ele ficar bem abertinho, tá? Pra não ficar nada pra dentro, porque senão ele vai ficar menor do que o tamanho que a gente cortou. Então, aqui é que nós vamos marcar, nem precisava marcar antes. Vamos marcar aqui, ó. Depois que você fez tudo, né, virou. E agora nós estamos do lado certo da peça. Nós vamos marcar aqui 12 e 12 de cada lado. 12 e 12. E essa parte aqui do meio vai ficar aí 22 centímetros. Então, aqui nós vamos fazer as divisões. Para começar, nós vamos fazer um retrocesso, tá? Então, nós vamos começar aqui, ó. Pode fazer uma vez, só uma vez, que a gente ainda vai passar ele pro forro, outra parte do forro. Então, nós vamos fazer mais um retrocesso nele. Aqui, ó, subiu, cortou. Agora o lado de cá, mesma coisa. Coloca aqui. Bem simples, nada demais. Dá um retrocesso aqui para ficar mais firme. E segue aqui a listrinha dela. Isso aí. Pronto. Agora, essa parte daqui de cima, nós vamos fazer um acabamento nele. Podemos fazer em volta aqui também. Começando nesse lado aqui de baixo, da lateral, da parte de baixo. Porque a outra depois nós vamos prender na bolsa. Então aqui, dá uma agarradinha, só subir. Bem na beirinha, tá? Mais um aqui. Vira. E eu tô pegando bem na beirinha, ó. Tá vendo que eu tô pegando só um dentinho aqui, ó. Da pazinha. Só esse dentinho aqui da pazinha. O primeiro dentinho. Então, aqui eu vou embora. Nós vamos tirar as rebarbas, né? Pra ficar tudo limpinho. Aqui de baixo também. Então, nós já fizemos as divisões do bolsinho. Tá tudo dividido. Agora, nós vamos colocar aqui, ó, no nosso paninho. Vou tirar os grampos. Os alfinetes, né? E nós vamos centralizar o bolsinho em uma lateral só, tá? Então, você vai ter que abrir a peça. Se você quiser passar, eu já tinha passado, ó, tá vendo? Ficou a marquinha, né? Então, é bom você tá aí dobrando a sua peça e marcando também. Ou medindo, né? Melhor medir, porque a gente já entrou várias vezes. Vou virar aqui ao contrário. Então, vamos medir a peça. Então, aqui você tem, de um lado ao outro, 46. Então, você tem que ter aqui 23. É o meio da peça. Então, o seu meio tá aqui, tá? E aqui você tem 48
Então, é 24. Então, nós estamos exatamente no meio dela. No meio da peça. Vamos colocar ele bem aqui embaixo, que nós vamos bater agora ela toda. Vamos fazer um U, né? Porque essa parte aqui de cima a gente não fecha. E vamos prender também as partes que a gente costurou aqui, que são os bolsinhos. Então, aqui nós vamos colocar nossos alfinetes para poder não sair do lugar na hora que a gente costurar. Tá? A parte que eu não costurei tá aqui, ó, tá vendo? Na hora que a gente costurar, nós vamos passar a costura aqui já fechando esse cantinho. É só lembrar de não fechar em cima, né? Nós só vamos trabalhar a parte de baixo. Eu gosto de prender bem porque esse tecido ele desliza muito. Então, eu gosto de deixar ele bem presinho. Então, primeiro nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer essa parte aqui, né? Firmar os bolsinhos na lateral da bolsa. E depois a gente vai fazer um U, costurando aqui tudo ao redor. Aqui que eu tava falando que a gente vai fazer outro retrocesso, tá? Para ele ficar bem firme e embaixo também. Então, você começa aqui, ó. Volta, volta. Vai mais pra cima e volta. E agora volta. Pra ele não ficar saindo depois, quando você começar a mexer na bolsa. Aqui você vem. Até lá embaixo. Aqui também você pode estar dando um retrocesso aí. Então, você vai fazer a mesma coisa no outro lado. E depois vai costurar ao redor, prendendo o bolsinho, tá? Prendendo ele todinho. Nessa lateral aqui também, nesse cantinho, você pode estar dando também um retrocesso para ele ficar bem firme. Então, aqui, ó, já colocamos ele aqui, tá? Aqui é nosso meio. E nós vamos fazer o quê? Agora sim, nós vamos ter direito e avesso. Essa parte aqui é a parte de dentro da bolsa, tá? É a nossa parte direito dela que vai para dentro. É a parte que nós vamos usar. E essa parte aqui vai ser a parte de fora, né? Vai ser o avesso do forro. É a parte que vai ficar na parte de dentro da bolsa do crochê. Vai ficar na parede do crochê, vai ficar avesso com avesso. Então, aqui, ó, você sobe mais um pouquinho, tá? Ele vai ficar bem aqui no meio mesmo, ó. Você sente aqui, ó, fica um carocinho, que é isso aqui, ó, onde nós costuramos, tá? Você vai chegar seu tecido lá pra cima e vai colocar lá na ponta onde você cortou. Não tem problema isso aqui ficar altinho, tá? Porque já tá medido, tá tudo certinho. Vai colocar seus alfinetes e vai costurar as laterais. Pode ser de baixo pra cima, de cima pra baixo, do jeito que você achar é melhor. E nós vamos ter uma medida aqui pra costurar. Então, automaticamente, você vai estar costurando também um pouco dessa parte aqui, ó, do forrinho. Essa parte aqui do lado também vai ser costurada. E aí, ela entra aqui, ó, tá vendo? Ela fica mais batida mais uma vez. Ela fica costurada mais uma vez, ó, bem reforçada. Então, ela não sai. E aqui do mesmo lado, do outro lado, também coloca seus grampos. Então, nossa bolsa, ela tem... de lado a lado aqui, ó, ela tem 45. Você tem essa voltinha também, né? 44,5, 45, você pode considerar, né? Então, nós vamos ficar com 44, porque por dentro ele é um centímetro a menos, né? As laterais, porque ela tá por dentro da bolsa, porque aqui você conta a lateral de fora, quando você mede ela por fora. Então, ela dá 45. Aqui nós vamos considerar 44 de largura de forro. Eu tenho cortado 48, tá? São 48 centímetros. Por que que eu fiz isso com 48? Eu poderia ter feito 46. É porque na hora que você vai costurar o bolso, para ele ficar mais firme, eu vou introduzir aqui, ó, 2 centímetros de lateral. Se você achar que para você não precisa disso tudo, então você pode... diminuir aí para 46 na hora de cortar.
mas eu prefiro sobrar do que faltar. E também é bom fazer passar 2 costuras aqui nessa lateral, para poder não ficar desfiando, né? Então você passa, como eu não tenho overlock, eu vou passar um ponto normal, né? E eu vou fazer um acabamento aqui em zigue-zague para não ficar desfiando. Essa parte aqui também eu vou fazer um retrocesso para ficar bem firme. E vou vindo aqui, ó, e você sente que aqui tem a parte do bolsinho que a gente tá costurando também. Essa parte aqui eu vou mudar aqui, ó, pro zigue-zague, pra gente fazer um acabamentinho aqui antes da parte do ponto normal que eu passei. Então aqui eu vou vir, ó, o meu zigue-zague. Pra dar um acabamento, tá vendo? Não sei se dá pra você ver aqui. Vai dar um acabamentozinho. E o que sobrar aqui eu já até corto, tá? Essa outra parte, que essa rebarba aqui, eu corto também. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Esse aqui eu fiz tipo um overlock, né? E aqui é o meu pontinho reto. Então, eu vou cortar essa parte daqui, ó. Eu vou vir aqui e vou cortar essa beirinha aqui, ó. Pra não ficar muito pano pra dentro, tá vendo? Só isso para mostrar aí. Então, para esses forrinhos aqui, nós trabalhamos com 31 centímetros de comprimento, tá? Então, aqui você vai deixar para você poder costurar. E aqui 5, pegando aqui na nossa costurinha. Tá vendo? Fica 5 centímetros aqui e 1 centímetro aqui sobrando aqui. Então, vamos trabalhar aqui com 31. Na hora de medir, 31 acabado, né, gente? Então, nós vamos medir aqui 30 e... Vamos medir aqui, nós estamos com 36, tá? Então, nós vamos diminuir bem. Pra gente ter 31, nós vamos marcar aqui, ó, 32, pra poder dar a virada e costurar. E aí, a gente bate lá em cima, vamos dar uma folga aqui de 1 centímetro. E a gente bate lá em cima, vira 2 vezes. 32, e você vai marcando aí, 32. Nem sempre vai ficar a lista retinha lá em cima, tá? Não se preocupe, o negócio é você marcar com a sua trena aí. Tá? E aqui, nós vamos jogar ele pra dentro, né? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Virou uma vez, virou outra. Né? E já vamos costurar. Você pode estar virando mais. E já vamos costurar aqui, ó. E aí você vai marcando com o seu alfinete. Você pode passar o ferro depois para poder ficar bem batidinho, né? Então é isso aí, ó. Você risca, porque aí você já acha o risco aqui, já dobra rente ao risco, tá vendo? E vai passando por toda a peça. Tá? Aí você vai fazer isso em volta e nós vamos trabalhar um ponto normal aqui, tá? Ponto reto. Gente, eu tô fazendo uma costura simples, tá? O que eu quero mostrar é que eu tô usando a meia pazinha toda como medida, tá? Então, minha medida é a meia pazinha. E aí, eu sigo aqui, ó, tá? E vou passar nele todinho. Eu marquei, né? E depois bati um ferro pra ficar dobradinho. E tô vindo aqui, ó, tá vendo? Porque a gente vai precisar desse espaço para poder prender na bolsa. Esse espaçozinho que vai ficar aqui. Bom, então aqui nós desviramos a bolsa, tá? Nós estamos na parte de dentro dela. Né? Aqui você vê os acabamentos, os arremates, tá vendo? Como é que fica legal? Olha, some aqui dentro na bolsa, nem dá para perceber. Agora aqui você vai vestir ela com o forro virado
pro lado direito, tá? Então, vai ficar avesso com avesso. E aí, você vai ajeitar ela aqui dentro do seu forro. É lógico que o forro, ele fica mais apertadinho do que ela, né? Porque ele vai pra dentro, então ele diminui aí 1 centímetro mais ou menos. Mas ele fica bem justinho, tá vendo? Ele tem que ficar justinho. E é isso aí, ó. Aí, ó, nosso forrinho. Você ajeita bem aqui as laterais. Aqui pra baixo. Tá bem lá pra cima ainda. E nós vamos costurar agora aqui em cima. Tem que ajustar bem. Pra ele subir e você depois regular ele aí. E é isso aí, ó. Certinho, se você quiser passar também pra ficar certinho, tá? Agora aqui é só você seguir a linha do ponto, tá? Você segue a linha do ponto. Eu vou deixar aqui, são 7 pontos para baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7, contei com esse aqui, 7. Nesse aqui, nessa alcinha aqui, é que eu vou trabalhar, a alcinha do 8º ponto. Então, aqui você já pode marcar. Coloca seus alfinetes. Veja se ele tá bem aqui, a costura está na lateral aqui, ó. Tá? Na lateral da bolsa. Pra você vir trabalhando. Então, você vai ter que ir medindo aqui. Geralmente, aqui, quando você marca o 7º, o 8º ponto, né? Que você vai trabalhar. Aqui vão ficar 1, 2. 2 correntinhas aqui. Duas correntes. Como é que eu vou falar? 2 camadas de ponto baixo. E aqui você vai seguindo e conte aqui também 7 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você vai costurar aqui, ó. Nessa alcinha aqui. Na alcinha do 8º ponto aqui. Então, você já marcou. Marque do outro lado e aí nós vamos vir costurando aqui por dentro, fazendo uma costura invisível com linha branca mesmo, tá? Bom, aqui eu fiz um pedaço razoável de linha, não faça muito grande porque vai embolar. Uni as 2 pontinhas, vou colocar na minha agulha. As 2 pontinhas. E vou ficar aqui, ó, do outro lado com essa parte redondinha aqui. Então, essa parte é a parte que eu vou começar a fazer o ponto aqui. Então, vamos fazer aqui na frente, ó. Você vai pegar, dar um pontinho aqui dentro dessa partezinha aqui que nós deixamos, aqui por dentro, sem aparecer aqui na frente. Vai puxar. Nisso que você puxou, você vai introduzir naquela alcinha que se formou aqui no final da linha. Eu não tô enxergando por causa da luz da câmera. E aí, você prendeu a sua linha aqui. Ela está totalmente presa. E agora, você vai trabalhar na alcinha que você vai andar. É sobre ela que você vai trabalhar. Então, aqui, ó, dá um pontinho, passa lá. E vai assim, ponto a ponto. Não precisa ser muito miudinho, porque ele fica bem firme. Porque aqui o segredo é fazer o ponto escondido e prender em todos os pontos. E aí, ele não fica solto. E fica bem firme. E assim você vai contornar toda a sua bolsa. Lembre sempre de estar contando a quantidade de pontos aqui, para não ficar um lado mais baixo e o outro lado mais alto, tá? Ou medindo com a sua fita métrica.